Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Lucas, professora do Instituto Santa Terezinha. Vamos lá? E aí, meus queridos, prontos para mais um dia de aula? Que bom, né? Espero que sim. E eu quero saber dos meus pequenos cientistas se vocês conseguiram fazer o trabalho que eu pedi na aula passada. Lembra? Fazendo ciência, página, não recordo agora, acho que foi a página 9 e 10, né? Para que vocês realizassem um experimento junto com os pais, né? Com o seu responsável, com o irmão mais velho, com os avós, com os tios, né? Utilizando o material que tem em casa, tá ok? E que vocês mandassem, né, para nossa aula de hoje, dia 22. Então, eu vou estar esperando os vídeos de vocês, que vocês compartilhem esses vídeos lá no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Lembrando que vale ponto, vale 2 pontos esse trabalho. Então, coloque o seu uniforme, né? Coloque o seu uniforme e vista-se com o conhecimento, né, que a nossa disciplina traz para você. Sinta-se um pequeno cientista para poder fazer esses experimentos. Essa é a proposta. Além de, né, fazer você entender o que é mistura homogênea, o que é mistura heterogênea, o que é denso, mais denso, menos denso, por que uma coisa ela vai diluir, né, com mais facilidade e outras não. Dá para ver isso ali a olho nu, né? E nesse experimento, então, é muito mais bacana, tá bom? Então, eu tô esperando os vídeos de vocês. Mas vamos lá, continuando falando em misturas. Na aula passada, nós falamos sobre separação de misturas heterogêneas. E aí, nós falamos de decantação, falamos de filtração, falamos de levigação, né, catação, peneiração, e a gente foi conhecendo aí alguns métodos, né? Hoje nós vamos falar sobre a separação de misturas homogêneas, aquelas que a gente não consegue ver a olho nu, né? Que a gente só vê uma fase, não vê as outras, tá? Porque se fosse outras seria heterogênea, ok? E aí, gente, ela é bem menor, mas também tem, assim, um momento de complicação em alguns momentos. Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção. São apenas três métodos, tá? Uns mais simples e um outro, assim, só um pouquinho complicado. Então, a gente vai prestar bastante atenção. Então, vamos lá começar, tá bom? E o primeiro método de separação, gente, é aquele método mais simples, né? Por exemplo, se a gente pegar água e sal, dá para separar água e sal? Dá sim, né? Dá. Então, qual seria a forma mais simples de eu separar a água salgada, né? Água com sal. Seria eu colocá-la no local, né? Numa fonte de calor, né? Algo que esteja muito quente. O que vai acontecer? Essa água que tá ali, ela vai evaporar. Ela vai mudar de estado físico. Ela vai sair de água líquida para gasosa. E vai ficar ali apenas no recipiente o sal. O sal não evapora, ok? Então, a forma mais simples, o método mais simples de separar o primeiro ponto das misturas homogêneas seria a evaporação. Inclusive, gente, aqui no Brasil, eu trouxe um Saiba Mais, eu espero que vocês leiam comigo, tá? Um Saiba Mais falando um pouquinho aí sobre as salinas que são encontradas no Nordeste aqui no Brasil. Então, em países tropicais como o Brasil, a técnica de evaporação é empregada para a obtenção do sal de cozinha. A predominância de elevadas temperaturas e ventos, especialmente na região Nordeste do país, possibilita a instalação de salinas. Nesses locais, a água do mar, exposta à luz solar e à ação dos ventos, evapora, ela vai para o ambiente. Assim, à medida que ocorre a evaporação da água, o sólido se acumula no fundo dos tanques. Em seguida, esse sólido formado por vários sais passa pelo processo de purificação e refino
para eliminar as impurezas, tá? Então, nós temos aí esse processo, né, que é muito simples, porém requer muito cuidado, porque quando a gente fala em sal de cozinha, a gente está falando em alimentação, né? Então, além da retirada das impurezas, também há a inclusão de outros elementos que fazem bem para a nossa saúde, tá bom? Então, ele precisa de um cuidado aí bem específico, tá? E a outra é a destilação simples. Aqui na destilação simples, não sei porque eu aumentei, aqui. Na destilação simples, não é tão difícil não, tá, gente? Mas ela é bem interessante. Por que ela é bem interessante? Porque a gente vai utilizar a água. Ela é um pouco parecida ali com a evaporação. Só que a evaporação, a água ela vai para o ambiente. A destilação não. A destilação é quando o cientista, a pessoa que trabalha no laboratório, ele quer ainda essa água, ele quer reutilizar essa água. Ela não vai ser perdida para o ambiente, tá ok? Ele vai reutilizar essa água. Só que para isso vai ser necessário um maquinário específico, tá ok? Vai ser preciso um maquinário específico, tá legal? De laboratório. E aí a gente tá falando desse maquinário que você está vendo aqui do ladinho, ó. Então aqui do ladinho a gente tem 2 hastes de ferro, né? E alguns recipientes. A tia vai explicar para você mais ou menos como isso acontece, tá bom? Então no primeiro momento você vê isso aqui, ó. Né? Você vê um recipiente com uma solução dentro. O que é essa solução? É justamente a água com sal. Vamos falar água com sal. O que acontece? Nesse recipiente, notem que ele está em cima, como se fosse uma mesinha, com uma tela, né? Embaixo dela tem uma fonte de calor. Tem como se fosse um único ponto ali onde vai sair fogo, tá ok? Mas aqui em cima você vai ver que este recipiente ele não está aberto, ele está fechadinho, tem uma tampa, ok? O que acontece nesse experimento? A pessoa vai ligar aqui o fogo, ok? Essa solução ela vai o quê? Aquecer. E quando ela aquece, aí tem aquele que é o mais denso, o menos denso, quem é que vai mudar aí, né? Quem é que vai subir. Nesse caso, a água, ela vai começar a ser aquecida e vai acontecer as mudanças lembra lá? Mudanças de estados físicos da água. Para quem não lembra, vamos relembrar, né? Então, nós temos o sólido, líquido e gasoso. E a água, ela consegue, né, chegar nos 3 pontos. Só que para isso não é mágica. Ela precisa de um fator que vai fazer a mudança de cada uma, que é quem? A temperatura. Essa temperatura, ela vai ser responsável se ela vai sair de sólido para líquido, se o gelo que você tirou lá do seu congelador e colocou em cima da pia. Lógico que a temperatura do ambiente não é a mesma temperatura que está no seu congelador, a menos, né, -1, -2 graus Celsius, né, está abaixo de 0, por isso que congela. Então, quando você tira esse gelo e põe na pia, ele vai o quê? Derreter. E quando ele derrete, ele muda do quê? Muda de estado físico. Ele sai de sólido para líquido, porque as temperaturas são diferentes. E se você pegar tudo aquilo que derreteu daquele gelo e tal, colocar numa panelinha, eu vou fazer café, e vai colocar no fogão, vai lá, aumentou o fogo, né? Ligou lá o fogão, aumentou o fogo. Se a temperatura ela vai continuar a mesma? Não, vai aumentar. E o que vai acontecer? Vai sair, então, vai mudar, vai haver a mudança de estado físico líquido para gasoso. Se você esquecer essa panelinha ali, meu querido, quando você voltar não tem mais água nenhuma, porque ela vai evaporar. Não é verdade? Então, o que acontece? As mudanças de estados físicos. Então, no desenho aqui do lado, a gente está vendo que tem um recipiente
com uma solução, água e sal. Esse recipiente ele está sendo aquecido, né? Essa solução ela está sendo aquecida. E a água vai começar a mudar de estado físico. Ela vai sair do líquido para gasoso. Mas notem que aqui, ó, que é o trajeto que ela vai fazer, né, que a água vai fazer, não vai para o ambiente. Por quê? Porque tem uma tampinha bem aqui em cima, ok? Então, o que que vai acontecer? Todo esse vapor, ele vai ser direcionado aqui para esse outro recipiente, para esse caninho aí, ó. Beleza? Só que tem um porém. Bem aqui neste segundo recipiente, ó, este segundo instrumento aí que nós utilizamos no laboratório, você nota que ele está tem um suporte atrás, que é uma haste de ferro, mas também tem mangueiras que estão ligadas a uma torneira. O que que vai acontecer aí? Quando essa água for canalizada, né, no vapor da água for canalizado justamente para esse recipiente, o que que se quer? Não se quer obter a água líquida? Então eu vou ter que mudar a temperatura. Aqui, gente, existe um sistema de canais dentro desse vidro que vai fazer com que a água que ambiente dessa torneira, ela resfrie por fora do vidro, apenas por fora do vidro, esse ambiente aqui, ó. Logo, a água que estava passando aí, né, que estava na forma de gasosa, ela vai mudar, ela vai voltar para estado líquido. E ela vai cair justamente aqui, ó, tá? Ela já vai sair ali líquida, né, no segundo recipiente, no terceiro recipiente, no segundo mesmo, tá? Só que ela vai sair diferente, por quê? Porque o sal não evapora junto com a água, ele vai ficar ali no primeiro recipiente, né? E a água, que aí nós vamos chamar, esse procedimento serve, né, para produzir a água destilada, a água que é utilizada para fazer remédio. Então é uma água que nós chamamos de pura porque ela não tem a adição dos sais minerais, né? Por quê? Porque os sais minerais ficaram ali naquele primeiro recipiente. Então, nesse segundo recipiente vai cair a água destilada, vamos dizer assim, ou a água pura, a água sem a adição desses sais minerais, tá? E aí você fica perguntando, nossa, acontece tudo isso? Sim, acontece tudo dessa forma, né? No laboratório de ciências, nós temos esse maquinário todo, né? Se for possível, quando nós retornarmos à nossa vida normal, né? Indo para a escola, aí a tia vai preparar uma aula só para vocês entrarem em contato com esse maquinário, porque é muito interessante não apenas falar, mas mostrar todo o percurso que a água faz, né, montar o maquinário. Isso é muito interessante. Para quem, né, quer levar a sério a sua carreira aí de cientista, olha lá, ó, de biólogo, bioquímico, farmacêutico, vai ter que manjar, vai ter que entender um pouquinho aí desse maquinário, tá bom? Mas vamos lá, continuando. Então, destilação simples é quando você quer reutilizar a água que está ali naquele processo. Então, a água ela não vai ser perdida para o ambiente, como acontece na evaporação, ok? Vamos lá. Eu calculei aqui meio errado a minha imagem, mas não tem problema, né? E a outra forma, outra técnica é a destilação fracionada. Tá, gente? A destilação é também muito empregada na indústria petrolífera para a obtenção das diversas frações de petróleo refinado. Só que a gente vai ter um outro processo, né, que não acontece nos laboratórios, né, de escola ou laboratórios menores, acontece em laboratórios maiores, porque a quantidade da matéria-prima, né, do material que eles vão utilizar para separar é uma quantidade muito maior. Tá? Então, aí, gente, na página 18, tem o zoom, tá? E eu queria que vocês dessem uma olhada no zoom, nessa página, página 18,
para a gente poder ter um pouquinho mais de embasamento em relação ao petróleo. Tá uma matéria muito bacana, tá bom? Então vamos lá, ó. Um dos produtos mais importantes da economia mundial é o petróleo. Matéria-prima para vários setores da indústria, esse líquido é encontrado em camadas profundas da Terra. Então, quando ele é localizado em regiões oceânicas, ele é extraído pelas plataformas petrolíferas, que você está vendo aqui no zoom, nesta imagem que está aqui embaixo, aqui, ó, é uma plataforma de petróleo. Nesse caso aqui no Rio de Janeiro, né, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Ao ser retirado do fundo do mar, o petróleo bruto e suas impurezas passam por vários processos, tá? Entre eles, a filtração. O que é a filtração? Vou precisar de um filtro, né? Para que retire ali os componentes maiores dos menores. A decantação, lembra lá da decantação? A decantação é quando a gente tem, né, primeiro o menos denso em cima, o mais denso embaixo, e aí se consegue então fazer a separação desses componentes utilizando aí a decantação, tá? Na filtração, as impurezas maiores, como pedaços de rocha, areia, né, elas são removidas, e a decantação é utilizada para separar o petróleo da água do mar, que a água é mais densa, né, do que o petróleo. Então, a mistura resultante composta de várias substâncias é enviada para as refinarias. Olha, tem a primeira imagem, a segunda imagem, tá ok? Lá nas refinarias, esse petróleo, ele começa a ser fracionado. Aí vamos lembrar lá da aula do tio Edson. Fracionado, o que é fracionado, né? Em partes menores, ok? Isto é, separado em componentes mais simples, cada um, né? Por quê? Porque o petróleo, ele vai dar origem, ele vai dar uma produção, ele vai produzir vários subprodutos, né? Então, dele vem a gasolina, vem os solventes, vem o combustível para ônibus, caminhão, betume para asfalto. Ele também vai servir como matéria-prima para plástico, tintas, cosméticos e até mesmo medicamentos. Ou seja, dele vem uma gama de materiais. Então, ele precisa ser fracionado, ele precisa ser separado em componentes mais simples, ok? Mas como é que acontece, então, nessa destilação fracionada? Nessa imagem do lado, sem ser a do zoom, a segunda, você está vendo ali, né, uma refinaria, e essa destilação fracionada, ela acontece semelhante à destilação simples. Como assim, professora? Por quê? Porque todo aquele petróleo que saiu, né, da plataforma e foi para a refinaria, vai acontecer algo semelhante, ele vai ser aquecido. Lembra lá daquela que a gente acabou de ver, que tinha o instrumento, o recipiente, ele foi aquecido. Só que ali, bem pequeno, né? No caso das plataformas e das refinarias, é uma quantidade bem grande aí de petróleo. E esse petróleo, ele vai ser aquecido, tá ok? Na torre de fracionamento, conforme ocorre o aquecimento desse petróleo, vai acontecendo a produção, vai acontecendo a separação dos produtos utilizados no dia a dia, como gás, como gasolina, né, como esses materiais que eu falei para vocês que servem de matéria-prima para plástico, tintas, cosméticos. Então, essa torre de fracionamento, ela serve para quê? Aqueceu o petróleo, aqueles mais simples, esses gases, né, que eles vão sendo evaporados, eles vão sendo levados, né, vão sendo impulsionados até o seu local, aonde ele realmente vai ser armazenado. E aí quanto mais vai se aquecendo, mais ele vai separando esses materiais, tá ok? Então acontece algo muito parecido lá na destilação fracionada, porém o material é diferente. Na destilação fracionada, nós falamos que são
na destilação simples, é uma mistura homogênea, mas eu tenho um líquido e um sólido. Nesse caso aqui, é uma separação entre líquidos, né? Tá tudo ali num líquido só, né? E por isso também há essa diferença, tanto de nome quanto que um pouquinho de técnica também, tá bom? A técnica acaba sendo bem semelhante, vai ser aquecido, porém a forma e o local de armazenamento vai ser diferente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, porque foi bem curtinha, porque só são 3, né? E também a tia vai deixar um exercício. A tia já deixou exercício, já deixou trabalho valendo ponto, né? Então tem muita atividade pra gente fazer. Então a tia não vai acumular, tá bom? Ela não vai, na verdade, aumentar mais essa quantidade aí de exercício, não por hoje, tá bom? A gente vai fazer um exercício bem simples aqui em relação às misturas, tá? Só para fechar o pensamento. Tia, eu preciso lhe mandar foto? Não, eu vou estar mandando para vocês também o gabarito nas aulas, tá ok? Para vocês, eu vou montar um texto, vou estar mandando aí esse gabarito para vocês, para que vocês possam já ter a autonomia de estar vendo o que foi que errou, o que foi que acertou, né? Em tempo real, em tempo em cima mais rápido. E o tempo que você quer também, por exemplo, nós temos alunos que assistem a aula à noite, mas quer tirar a dúvida, então já tá ali o gabarito. Façam primeiro sem olhar o gabarito, tá bom? Testem a sua capacidade, vamos ver o que foi que eu entendi que a tia falou. E aí você vai fazendo. Depois só olha para ver se realmente acertou ou errou. Se errou, não tem problema, você vai aprender ali naquele momento, tá bom? A gente só tem dúvida, meu querido, se a gente consegue, se a gente faz alguma coisa. Se a gente não faz, a gente não vai ter dúvida, não, né? Porque não leu nada. Tá bom, meus amados? Então, eu espero que vocês façam. Lembrando do nosso vídeo, hein? Então, até o finalzinho da aula de ciências, a gente está compartilhando aí esses vídeos. Vale ponto. Então, na página 19, você tem o Organize as Ideias, né? Onde você vai responder justamente, aqui está em azul porque estavam respostas, mas no livro de vocês está em branco, tá bom? E a página 29. Foi colocado. Página 29, na página 29 e 30, tá? É só para fechar o pensamento, é só para fechar o que a gente acabou de ver. A gente falou de mistura, falou de o que era matéria, falou sobre a separação das misturas. Então, é só para fechar mesmo, é um exercício de fixação de conteúdo. Tá legal? Inclusive, na página 30, tem ali o maquinário que eu utilizei para explicar, tá ok? Na questão 9, tá bom? Então, é interessante que a gente esteja olhando a aula para estar relembrando ali, né, um pouquinho do que foi dito. Queridos, muito obrigada por mais uma aula. A tia termina aqui, mas eu tenho o horário de ciências lá no grupo de Zap com vocês. Então, qualquer dúvida, pode me chamar. Não esquecendo do nosso trabalho, tá bom? Fiquem com Deus e que todos tenham uma semana abençoada. Beijos!